A aflição funciona para o bem, pois é nosso pregador e professor. Ouvi a vara, diz Miqueias 6, verso 9. Lutero disse que nunca poderia entender corretamente alguns dos salmos até que estivesse em aflição. A aflição ensina o que é o pecado. Na palavra pregada, ouvimos que coisa terrível é o pecado, que é tanto profanador quanto condenado, mas não o tememos mais do que um leão pintado. Portanto, Deus libera a aflição. Então sentimos o pecado amargo em seu fruto. Uma cama de um doente muitas vezes ensina mais do que um sermão. Podemos ver melhor o rosto feio do pecado no espelho da aflição. A aflição nos ensina a conhecer a nós mesmos. Na prosperidade, somos, na maioria das vezes, estranhos a nós mesmos. Deus nos aflige para que possamos conhecer melhor a nós mesmos. Vemos essa corrupção em nossos corações no tempo da aflição que não creríamos que estivesse lá. A água no copo parece límpida, mas coloque-a no fogo e a escória ferve. Na prosperidade, o homem parece ser humilde e agradecido. A água parece límpida, mas coloque este homem um pouco no fogo da aflição e a escória ferve. Muita impaciência e incredulidade aparecem. Diz um cristão, nunca pensei que tivesse um coração tão ruim como agora vejo que tenho. Nunca pensei que minhas corrupções fossem tão fortes e minhas graças tão fracas. 2. As aflições funcionam para o bem, pois são um meio de tornar o coração mais reto. Na prosperidade, o coração pode ser dividido, como está em Oséias 10, verso 2. O coração se apega parcialmente a Deus e parcialmente ao mundo. É como uma agulha entre duas magnetitas. Deus atrai e o mundo atrai. Agora Deus tira o mundo para que o coração possa se apegar mais a Ele em sinceridade. A correção é colocar o coração direito e reto. Como às vezes seguramos uma vara torta sobre o fogo para endireitá-la, então Deus nos segura sobre o fogo da aflição para nos tornar mais retos e puros. Como é bom quando o pecado desviou a alma de Deus, que a aflição a endireite novamente. 3. As aflições contribuem para o bem, pois nos conformam a Cristo. A vara de Deus é um lápis para desenhar a imagem de Cristo mais viva sobre nós. É bom que haja simetria e proporção entre a cabeça e os membros. Seríamos partes do corpo místico de Cristo e não como Ele. Sua vida, como diz Calvino, foi uma série de sofrimentos. Homem de dores e que sabe o que é padecer, como está em Isaías 53, verso 3. Ele chorou e sangrou. Sua cabeça foi coroada de espinhos e pensamos ser coroados de rosas. É bom ser como Cristo, ainda que seja pelos sofrimentos. Jesus Cristo bebeu um cálice amargo, o fez suar gotas de sangue só de pensar nisso. E embora ele tenha bebido o veneno no cálice, a ira de Deus, ainda há algum absinto no cálice deixado que os santos devem beber. Somente aqui está a diferença entre os sofrimentos de Cristo e os nossos. Os dele eram expiatórios, os nossos são apenas disciplina. 4. As aflições funcionam para o bem dos piedosos, pois são destrutivas para o pecado. O pecado é a mãe, a aflição é a filha ajuda a destruir a mãe. O pecado é como a árvore que gera o verme, e a aflição é como o verme que come a árvore. Há muita corrupção no melhor coração. A aflição aos poucos remove, como o fogo remove a escória do ouro. O Senhor fez isso para purificar o seu pecado. Isaías 37, 9. E se tivermos mais lima áspera, teremos menos ferrugem. As aflições não levam nada além da escória do pecado. Se um médico disser a um paciente, seu corpo está doente e cheio de infecção, que deve ser eliminada, ou você morrerá. Afaste a escória de sua doença e salve sua vida. Isso não seria para o bem do paciente? As aflições são o remédio que Deus usa para tirar nossas doenças espirituais. Curam o inchaço do orgulho, a febre da luxúria, o câncer da cobiça. Então elas não funcionam para o bem? 5. As aflições funcionam para o bem, pois são um meio de libertar nossos corações do mundo.
Quando você cava a terra da raiz de uma árvore, é para soltar a árvore da terra. Da mesma forma, Deus escava nossos confortos terrenos para soltar nossos corações da terra. Um espinho cresce com cada flor. Deus quer que o mundo fique pendurado como um galho solto que, sendo torcido, não nos incomode muito. Não é bom ser desmamado. Os santos mais velhos precisam disso, e nós não. Porque o Senhor quebra o cano da cisterna para que possamos ir a Ele, em quem estão todas as nossas fontes frescas, como está no Salmo 87, 7.